Neste vídeo falaremos sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Um conflito que já dura mais de 3 anos, um conflito bastante intenso, com destruição severa em ambos os lados. Bom, inscreva-se no canal, comente e partilhe o vídeo para que mais pessoas possam assistir. Voltamos ao vídeo. Bom, a história entre Rússia e Ucrânia é uma história antiga, tem praticamente as mesmas origens, dura já desde o século IX, por aí. Talvez os pontos chaves dizer que Kiev foi a primeira capital daquilo que posteriormente se tornou o Império Russo. Então, os povos da Ucrânia, Bielorrússia, Rússia tiveram como início Kiev como ponto de partida. Depois, a Ucrânia, ao longo do tempo, sofreu bastante com invasões, com a divisão de território. Algumas vezes ficou sem, de facto, território, dividido entre diferentes impérios. A própria Rússia também, ao longo da história, sofreu também invasões, invasão mongol e outras invasões, mas isso une os dois povos. Mas a história mais recente da Ucrânia é que em 1991 se tornou independente depois que caiu a União das Repúblicas Soviéticas, em que a Ucrânia fazia parte. Talvez recordar que um pouco antes, depois que caiu o czar na Revolução Comunista, a Ucrânia também lutou pela sua independência, que foi abafada. E depois foi absorvida pela União Soviética. Então fez parte durante todo aquele período da União Soviética. As relações entre a Ucrânia e o poder central russo nunca foi, de certo modo, bom. Sempre foi, de certo modo, conflituoso. De recordar que no período de 1933 houve uma fome grande na Ucrânia, provocada pelas políticas do Kremlin, que morreu mais de 6 milhões de ucranianos. Isso criou uma revolta, uma rivalidade que justifica, de certo modo, até esta relação muito tensa até hoje. Para dizer que nunca foi pacífica essa relação da Ucrânia na União Soviética. Embora a Ucrânia fosse um dos países, talvez fortes, da União Soviética. Como podem saber, era praticamente o parque industrial da União Soviética. Bom, continuando com o nosso vídeo, vamos olhar por que a Rússia invadiu a Ucrânia. Há uma série de narrativas que são postas pelo Kremlin, pelo Vladimir Putin. Uma delas é que queria evitar a expansão da OTAN para junto das fronteiras da Ucrânia. Bom, esta narrativa cai em terra se olharmos que depois da invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia, as fronteiras da OTAN
cresceram em cerca de 1.000 quilômetros, com a adesão da Finlândia à, à NATO. Também a Suíça ingressou na NATO. E a Rússia não atacou esses países. Talvez porque já ingressaram na NATO, não tem como invadi-las, sabendo que atacando um país da NATO, atacou todos. Então, mas cai inteira essa narrativa, porque até alargou mais as fronteiras da NATO depois da invasão. Bom, a invasão da Rússia à Ucrânia não começou em 2022. Começou em 2014. Por que aconteceu essa invasão em 2014? Porque em 2014 houve uma revolução na Ucrânia, a Revolução do Maidan, onde a população manifestou-se até derrubar o presidente na altura, que era pró-Rússia. O povo queria seguir outro caminho, queria se juntar à União Europeia. Depois que o presidente foi deposto, fugiu para a Rússia. 3 dias depois, a Rússia atacou a Ucrânia, ocupando a Crimeia e a região de Donbas, ou parte dessa região. Então, para dizer que este talvez fosse um dos motivos que levaram a Rússia a invadir a Ucrânia. Depois disto, houve 2 acordos, do Minsk I e Minsk II, que pararam com a guerra, mas mantiveram os territórios ocupados pela Rússia nas mãos da Rússia. Portanto, que a tensão não terminou, simplesmente houve a paragem das hostilidades. Em 2022, a Rússia fez uma invasão em larga escala, obviamente, com o objetivo de tomar a Ucrânia. Como se pode ver neste mapa, toda essa zona de azul no norte da Ucrânia, que vai assim, havia sido tomada pela Rússia nos primeiros dias da invasão. Felizmente, os ucranianos se defenderam e conseguiram expulsar os russos nessas regiões, tendo voltado praticamente às fronteiras anteriores. É verdade que com essa invasão há partes de Luhansk que a Rússia ocupou e parte mesmo de Donbass aumentou o espaço. Então estamos nesta situação, neste momento, em que esta região toda é ocupada ainda pela Rússia. E razão pela qual a guerra continua até hoje. E não se prevê o fim, bom, talvez com a intervenção do presidente norte-americano, que tenta encontrar uma solução para esta guerra. Bom, podemos conhecer outros países que sofreram ataques ou ocupação de parte dos seus territórios pela Rússia. Estamos a falar de Moldávia, que também tinha a pretensão de entrar para a União Europeia e para a OTAN em 1992, e a Rússia atacou, ocupou parte da Moldávia, esta zona aqui, que se chama Transnistria, ocupando e viabilizando a entrada da Moldávia tanto para a União Europeia, assim como para a NATO. Sabem que uma das condições para entrar na NATO é que o país não pode estar em guerra. Só pode entrar na NATO estando em paz. E pronto, continuou. A Rússia não parou por aí. Também ocupou 2 regiões da Geórgia, porque a Geórgia também tinha a intenção de entrar para a NATO e para a União Europeia, ocupando estas 2 regiões, a Micásia e Ossétia do Sul, também viabilizando a entrada da Geórgia tanto para a NATO como para a União Europeia. Também uma das alegações que o Kremlin apresenta para a ocupação dessas regiões é que nessas regiões tem uma população significativa russa e assim tem a pretensão de protegê-los.
Bom, também isso não é justificação, porque praticamente em todos os países as fronteiras atuais não são fronteiras étnicas. Encontramos a situação em que parte da população que fala uma determinada língua está num outro país, quer dizer, não pode ser motivo para tanta guerra. E finalmente vamos olhar para os principais protagonistas desta guerra. Temos o Vladimir Putin de um lado e o Zelensky do outro. O Putin está no poder desde 2000, tendo intercalado algumas vezes com o seu quase, e o Zelensky desde 2018, quando ganhou as eleições. Espero que tenham encontrado parte dessa história e cada um vai fazendo o seu julgamento porque é que temos esta guerra. E obrigado por assistir o vídeo até ao fim. Se gostou, assinale o like. Se não gostou, assinale o dislike e escreva nos comentários porque é que não gostou, de modo a melhorarmos o nosso trabalho. Comente e partilhe para que mais gente possa aceder ao vídeo. Muito obrigado.